Sabe uma coisa que é fascinante? Pensar em como filosofias tão diferentes, que nasceram em lugares e épocas completamente distintas, acabam chegando em conclusões muito, mas muito parecidas sobre a vida. Hoje, a gente vai mergulhar nessa sabedoria compartilhada entre o estoicismo, o zen budismo e até a maçonaria. Vamos tentar entender qual é o fio que conecta todos eles. Bora lá! Para começar, essa citação do psicanalista e mestre zen Barry Magid, ela é um soco no estômago, né? Porque vai direto ao ponto de um conflito que todo mundo vive. Aquela nossa vontade de ter tudo sob controle contra a realidade que, bom, não é bem assim. E ele dá um nome para isso, o nosso projeto de perfeição. E o que seria esse tal de projeto de perfeição? É aquela crença lá no fundo de que a gente consegue sim dar um jeito em tudo. Que se a gente se esforçar o bastante, a gente consegue dominar o envelhecimento, a perda, a doença, enfim, evitar o que é inevitável. E é justamente essa briga, essa teimosia, que, segundo o Magid, vira uma fonte gigantesca de sofrimento. Mas o mais curioso disso tudo é que essa ideia, que parece super moderna, vinda da psicologia, na verdade tem raízes muito, muito antigas lá na filosofia. E tá aqui a prova. Pensa só, quase 2000 anos antes, o filósofo estoico Epicteto resumiu essa mesmíssima ideia nessa frase, simples, direta e absurdamente profunda. O coração do estoicismo é exatamente esse, ter a sabedoria de separar o que está no nosso poder daquilo que simplesmente não está. E olha que legal essa comparação. De um lado, a psicologia zen falando da mania que o nosso ego tem de não aceitar o que não é perfeito, que é imprevisível. Do outro, a filosofia estoica falando sobre usar a razão, o logos, para aceitar com calma aquilo que a gente não pode mudar. A linguagem é diferente, claro. Ego de um lado, logos do outro, mas a conclusão é exatamente a mesma. Então a grande sacada é essa. O sofrimento raramente vem do problema em si, mas da nossa resistência a ele. As duas tradições, zen e estoicismo, concordam que a paz, a tal da sabedoria, começa quando a gente para de dar murro em ponta de faca e simplesmente aceita os limites da nossa própria condição humana. Isso nos traz para uma metáfora que eu acho incrível e que ajuda a organizar todo esse raciocínio. Se a verdade é a mesma para todo mundo, por que existem tantos caminhos, tantas filosofias diferentes para chegar lá? Vamos imaginar o seguinte: a verdade sobre a vida, com toda a sua incerteza, seus limites e também suas belezas, é uma montanha enorme. O topo, o cume, é a sabedoria, a compreensão plena. E a montanha é a mesma para todo mundo. O que muda são as trilhas para chegar lá no topo. Dá uma olhada aqui. O estoicismo nos oferece o caminho da razão. O zen budismo, o caminho da atenção plena, da aceitação. Já a maçonaria propõe um caminho simbólico do trabalho interno, de lapidar a si mesmo, o que eles chamam de trabalhar a pedra bruta. E claro, a lista não para por aí, né? Esses são só alguns exemplos. Muitas outras tradições, sejam religiões ou filosofias, oferecem suas próprias trilhas, todas válidas, para chegar no mesmo cume. Algumas focam na fé, outras na devoção, outras na pura reflexão. Ok, entender que existem vários caminhos já é um passo importante. Mas aí vem outra pergunta. O que é que a gente precisa para, de fato, caminhar por qualquer uma dessas trilhas e não ficar perdido? O que todo buscador, todo alpinista precisa ter na mochila? Porque a questão não é só escolher um caminho, um mapa. O sucesso nessa escalada depende muito de um kit de ferramentas internas, de habilidades que a gente precisa desenvolver. Não importa qual trilha a gente decida seguir. E, no fim das contas, dá para a gente resumir essas ferramentas essenciais em 3 grandes pilares que valem para todo mundo. Primeiro, constância de propósito. Segundo, resiliência para lidar com os perrengues. E terceiro, atenção focada no processo. Então vamos mergulhar um pouco em cada uma dessas ferramentas para entender na prática o que elas significam. Primeiro pilar, constância de propósito. Pensa nisso como a nossa bússola interna, aquilo que não nos deixa desviar do caminho. Os estoicos chamavam de prurairesis, a firmeza da nossa vontade. No Zen, é o ato de sentar em meditação sempre de novo, o shikantaza. Para os maçons, é a persistência em polir a pedra bruta, ou seja, a si mesmo. É a mesma ideia, só que com um sotaque diferente, digamos assim. A segunda ferramenta é a resiliência. Olha, nenhum caminho espiritual ou filosófico vai eliminar os problemas da vida. Isso não existe. A resiliência é a capacidade não só de aguentar o tranco, mas de usar as dificuldades como degrau, como aprendizado. É crescer por causa da adversidade e não apesar dela.
E por último, mas não menos importante, a atenção focada. Ninguém chega no topo da montanha de helicóptero, né? É um passo de cada vez. Isso exige disciplina, exige estar presente. No Zen, isso é bem literal, viver o aqui e o agora. Para um maçom, é dar valor a cada rito, a cada símbolo, entendendo que cada etapa da jornada importa. E tudo isso leva a gente a uma conclusão muito forte. Ninguém melhora por acidente. A transformação pessoal não é um golpe de sorte, não é uma inspiração que cai do céu. Ela exige esforço, um esforço deliberado e disciplinado. Precisa de propósito, de resiliência e de muita atenção. Então, a reflexão que fica é essa. Não importa o nome que se dá para o caminho que cada um escolhe, ou mesmo se não tem nome nenhum. A jornada do crescimento é universal. A grande pergunta é, qual caminho está sendo trilhado? E, talvez mais importante ainda, as ferramentas para essa escalada, elas estão afiadas?